Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas informações e notícias do nosso Mengão para você. O Flamengo que já está se preparando para o confronto contra o time do Sport, jogo que vai acontecer neste sábado. E uma ótima notícia, galera! Pedro treinou com o elenco, treinou com o grupo. Calma, mas ainda não é para esse confronto. É pensando, logicamente, na evolução para a grande final que vai acontecer no dia 29. Vamos aqui acompanhar as análises, né, ali falando sobre o jogo Flamengo e Sport. E lógico que o Felipe Luiz vai fazer. E também um jogo que nos interessa muito, que é o Santos contra o time do Palmeiras. Isso porque o Flamengo poderá terminar líder do Brasileirão na rodada. Vamos aqui acompanhar. No final vou mostrar algumas imagens para vocês do Pedro treinando, né, ali com os demais companheiros e evoluindo bastante, tá? Vou deixar os créditos aqui para o canal do Sport TV. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sino se você ainda não é inscrito e dá essa moral aí deixando o like. Agora simbora pro vídeo. Vamos também com informações do Flamengo para esse jogo do final de semana contra o Sport, né? No sábado também. A Ana Flávia Nunes traz detalhes do Mengão pra gente. Fala, Ana! Pessoal, tudo bem com vocês? O Flamengo se reapresentou hoje no Ninho do Urubu, depois da vitória sobre o Santos no domingo. E o técnico Felipe Luiz vai ter que quebrar a cabeça para pensar no time que ele vai escalar no próximo jogo, que vai ser sábado contra o Sport, lá na Arena Pernambuco, um jogo atrasado da 12ª rodada. É que 7 jogadores estão fora por causa da data FIFA. Danilo e Alexandro estão com a seleção brasileira, o Varela, Vinha e o Arrascaeta com a seleção do Uruguai, Plata está com a seleção do Equador e o Carrascal com a seleção da Colômbia. Léo Ortiz e Jorginho, que não enfrentaram o Santos, seguem o protocolo do departamento médico e vão passar por uma avaliação essa semana para saber se ficam à disposição do Felipe Luiz. O Jorginho já está trabalhando no campo, mas com a fisioterapia, então dificilmente vai estar liberado para esse jogo de sábado. E depois de amanhã, quinta-feira, o Flamengo vai ficar sabendo se vai poder contar com o Bruno Henrique. O julgamento dos recursos do caso do Bruno Henrique no pleno do STJD começou ontem, mas não terminou. Ontem seriam julgados os pedidos da defesa para reduzir a pena de 12 jogos de suspensão e da Procuradoria, que quer aumentar a punição. O primeiro dos 9 auditores a votar ontem foi o relator do processo, o Sérgio Furtado, e ele votou por reformar a pena, absolvendo Bruno Henrique dos 12 jogos de suspensão e aumentando a multa de 60 para 100 mil reais. Esse voto causou muita surpresa e, na sequência, o auditor Marco Aurélio Choi pediu vista do processo, ou seja, ele pediu mais tempo para analisar o caso antes de votar, e isso interrompe a sessão automaticamente. Agora, o julgamento no STJD vai ser retomado na quinta-feira, então, às 3 horas da tarde. Valeu, Ana. Obrigado pelas informações. Aqui, ó, na hashtag troca de passes, o BL Alex, a Teca Cruz manda aqui. Diniz, a sua felicidade é ver o Palmeiras na draga, né? Vai dar tudo certo e você vai ter que engolir o Palmeiras. Eu tava falando alguma coisa de mal do Palmeiras? Eu tava até defendendo aqui. Que era um absurdo jogar com tantos desfalques. A gente até brinca, porque como é que você vai falar mal de Palmeiras, falar mal de Flamengo, né? desses Que loucura. Mas Teca, acho que você tá com problema de interpretação aí, viu? Não é possível. Flamengo, Felipe Luiz também, né? É claro que eu tava vendo a prévia do Flamengo, assim, o provável time é muito mais robusto, assim, muito mais recheado do que o do Palmeiras, né? E outra, vai enfrentar o lanterna do campeonato, já rebaixado, o Sport. O jogo não será nem na Ilha do Retiro, né? Vai ser na Arena Pernambuco, imagino que claro que a torcida do Sport vai estar lá, talvez, imagino até em número, maior número do que a do Flamengo, né? Vai ver como vai ser a divisão do estádio, mas certamente muito mais flamenguistas estarão na Arena Pernambuco do que estariam na Ilha do Retiro. Então, quase que um campo neutro aí. É um momento muito ruim do Sport, em contraponto, um momento muito bom do Flamengo, podendo, quem sabe, assumir a liderança a depender do resultado do clássico entre Palmeiras e Santos, né? Então, naturalmente, a torcida que não tem a oportunidade de estar no Rio de Janeiro, de acompanhar o Flamengo de perto, provavelmente vai se fazer presente nessa partida na Arena Pernambuco. É um jogo que quando a gente faz aquelas contas lá do Campeonato Brasileiro,
né? Tipo, ó, esse jogo aqui provavelmente talvez perca ponto. É um jogo que pro Flamengo é inegociável. Inegociável. O jogo entre o Palmeiras e o Santos, ele tem um caráter clássico, né? Então isso tem que entrar na conta também. O momento do Santos é muito ruim, o momento do Palmeiras é muito bom, o momento do Flamengo é muito bom, o momento do esporte é um dos piores momentos do esporte na última década, né? O torcedor do esporte está sofrendo muito esse ano de 2025. Acho que não vê a hora desse Campeonato Brasileiro acabar, para esse suplício acabar e poder pensar, né, no que está por vir e que venham dias melhores aí. Menos mal que Palmeiras e Flamengo, nessa mesma dificuldade, nessas mesmas rodadas, devendo para jogar, para não ter aquele negócio, poxa vida, mais o outro foi beneficiado, né, ou não. E os dois contra times da zona de rebaixamento, por mais que isso. o Palmeiras seja um clássico, né? É por aí, e o torcedor do Sport até largou um pouco nos últimos jogos, né? Demorou a largar, porque continuou indo em grande número a Ilha do Retiro no último jogo contra o Juventude, 5.000 pessoas só na ilha para a derrota, né, de 2-0. É isso aí, vamos ver como é que vai se comportar e se vai ao estádio para esse jogo contra o Flamengo. Amanhã, informações do Santos Futebol Clube, né, o pós-Neymar, depois do jogo contra o Flamengo. Quem traz detalhes é a nossa setorista do GE, a Ana Canhedo. Fala, Ana! Boa noite para você, Felipe Diniz, trazendo algumas informações do Santos. Realmente a questão do Neymar incomodou bastante nas últimas horas. O Neymar foi muito criticado pelas atitudes que ele teve, pelos comportamentos que ele apresentou no jogo contra o Flamengo, né? Acabou irritando alguns companheiros, né? Expôs alguns com as reclamações muito assintosas, e aí realmente o ambiente ficou um pouquinho pesado com esse comportamento do Neymar. O Santos trata o caso como encerrado, porque na última segunda-feira o Neymar ligou para o Vojvoda. Ele não chegou a pedir exatamente desculpa, mas ele conversou com o Vojvoda, admitiu que se excedeu um pouquinho, prometeu que o comportamento não vai ser mais assim, elogiou o Vojvoda, disse que enxerga uma evolução no time com ele no comando técnico. E aí na terça-feira, hoje, o Santos se reapresentou normalmente, tem aí mais 3 dias de preparação até o jogo contra o Palmeiras, um jogo que o Palmeiras vai estar bastante desfalcado, que o Santos considera chave para sua participação no Campeonato Brasileiro, justamente por se tratar de um jogo adiado e ser a possibilidade aí do time alongar essa distância para o Z4, conseguir sair da zona de rebaixamento. Não há nenhum tipo de previsão de punição ao Neymar, então nesse sentido a gente imagina que ele seja novamente titular e capitão do Santos, mas vale ponderar que ele está aí com o acúmulo de cartões amarelos, então Neymar tem que tomar cuidado para não ser suspenso aí nos próximos jogos, nessa reta final do Santos no Campeonato Brasileiro. Valeu, Diniz! Valeu, Ana, obrigado pelas informações. A reta final, assim, são as últimas chances do Neymar jogar esse ano, né? Antes da parada para as férias e depois entrar num período decisivo para ele em relação a disputar ou não o mundo. Hoje também o Alexandre Matos, né, que é o executivo de futebol do Santos, publicou um texto dando apoio ao Neymar, olha só. Gênios são incompreendidos, sempre foi assim na história humana, pensam à frente de seus tempos, fazem diferente, fazem a diferença, são insaciáveis por desafios, mudanças, objetivos que poucos chegam a conquistar, deixam legados, fazem histórias. E aí segue o texto, né, chamando o Neymar de gênio e tudo mais, e no final, momentos difíceis fazem homens mais fortes. Estou com você sempre, na boa e principalmente nas pancadas. É isso aí a mensagem do Alexandre Matos para o Neymar. Não foi legal, né? A atitude no Maracanã, o jeito dele. Acho que o Neymar, ele tá um pouco, para falar o palavrear mais correto, o Neymar acho que tá um pouco de saco cheio, assim, da situação dele próprio, né? A sequência de lesões, ele vem, começa a jogar, se machuca de novo. Aí ele vem, para de novo. Eu acho que ele tá, né, de saco cheio dessa rotina de não conseguir jogar, decepcionado com ele mesmo, assim, né, pelo fato de estar tentando fazer as coisas e as coisas não estão saindo como sempre saíram para ele. É claro que tem também a questão do Santos, né, o momento do Santos, ele nunca passou por isso, jamais lutou contra o rebaixamento em clube nenhum e está tendo de fazer isso nesse momento da carreira. É verdade, acho sim que o time não ajuda muito, né, ele pensa à frente, ele tenta, ele não consegue ajuda da maneira que ele estava acostumado, mas precisa se acalmar um pouco. Ele está muito irritadiço, está tomando
atitudes desmedidas contra os árbitros, reclamando demais dos próprios companheiros. A saída do jogo ali era uma altura que o Santos estava perdendo de 3-0, não tinha mais por que ele continuar em campo. Imagino que o Vojvoda tenha pensado, vou tirar o Neymar, tá voltando de lesão, poupo o Neymar nesses minutos finais, porque nós vamos precisar dele ali na frente. Tem um jogo contra o Palmeiras na Vila, e o Santos vai precisar do Neymar, então vou tirá-lo aqui, reta final, eram 44 minutos, 43 do segundo tempo. Então fazia sentido a substituição. Não é que o Santos estava ali brigando para empatar o jogo, estava 1-0 e a qualquer momento ele podia fazer uma jogada genial e empatar. Então acho que o Neymar tem que se acalmar um pouquinho, né? Passar por uma autoavaliação e falar, opa, não é possível. Viu o que eu fiz no domingo aí? Se sentiu um pouco... não sei se é envergonhado a palavra, né, ao vê-lo, ao se ver, né, no jogo de domingo, mas assim, pô, exagerei, né, não ficou legal, foi feio, né, e consiga se colocar no lugar, né, que deve. Cara, assim, o Santos, ele vive realmente um ano que ele está tentando se reconstruir em todos os sentidos, estruturalmente, emocionalmente, como elenco, como grande time que é. Sim. Vem se juntando, né, jogadores para tentar montar um time. E que naturalmente não é fácil acontecer isso no futebol. Raramente a gente viu times com bons jogadores se montarem e dar certo. Raramente. E o Neymar, com tudo isso que ele está vivendo, é óbvio que ele deve estar de saco cheio, né, de certa forma. Mas ele, em momento nenhum, ele pensa, ou pensou, ou passou pela cabeça dele em parar de jogar futebol. Ponto. Viver isso com todas essas situações, naturalmente, não está equilibrado, né? Aquilo que eu preciso ter para tudo aquilo que eu vou enfrentar dentro de campo. Ele estar no Brasil, ele toma pancada demais, né? Eu acho que ele toma pancada demais. Não quer dizer que a gente não fale aquilo que ele precise, às vezes, ouvir. Outra, a gente não é dono da razão também para, claro, alguém precisa só a falar. nossa opinião. É opinião. Óbvio que está desequilibrado. Esse equilíbrio, o Felipe, BL, quem está em casa. Se eu vou para dentro de campo, já com isso desequilibrado, é lógico, a arbitragem está num momento difícil, né? É sempre muito questionada. Até o Rogério Ceni tem uma baita entrevista que eu falei, o jogo está muito chato, os jogadores estão muito chatos, goleiro está muito chato, tá tudo muito chato. Sim. Né? E aí para ele, nesse momento, nessa situação com o Santos tentando voltar a jogar, não consegue jogar, não vai convocado. Copa do Mundo chegando, que é o grande objetivo dele, da carreira dele, da vida dele. E tá tentando fazer de tudo para isso. Vem um jogo dessa forma, acaba... Você percebe que você não tá afinado, e aí às vezes acontece algo desse jeito, a gente como ser humano, quem que nunca, né, chutou o balde, errou, por causa de realmente você não tá bem com a situação como um todo. Então, se ele ligou, não é questão de pedir desculpa ou não, mas o importante é dele, se ver como ele mesmo. Reconhecer o erro, né? Para liderar aquilo que ele lidera, que primeiro é a gente. E sem estar preocupado, naturalmente, com os outros. Porque nesses outros tem muita gente maldosa. Não é isso que vai... Mas dentro de campo, para tudo isso que ele envolve, cara, esse gênio, esse gênio, essa lenda, esse craque geracional e que ficou na carreira dele... Ele praticamente, dessa prateleira, só ele, né, nesse tempo todo, dessa importância. Cara, é tanto carinho que tem também com ele, seja do Santos ou no geral, né, que todo mundo espera tanta coisa dele, é tão legal poder ver o Neymar. E eu costumo falar que Neymar, Stephen Curry, assim, Tom Brady, né, esses caras, LeBron James, eles têm um ar de que te deixa parado na frente da TV para isso. Porém, é óbvio que precisa afinar tudo isso, parar, dar uma pensada, essa data FIFA, acho que depois desse jogo do Flamengo, e nós falamos aqui, e acredito que o Santos não tem que se estressar, lógico que está devendo, mas não tem que se estressar pelo jogo do Flamengo. Santos e Flamengo hoje não é o jogo que eu vou competir. Desproporcional. Não é. É desproporcional, é muito diferente. Porém, no primeiro lance que aconteceu com ele, na verdade, que ele já reclamou assintosamente com o árbitro. Ele sofre uma falta, o árbitro deu a vantagem, a bola estava com o Santos. Não, mas tudo bem, mas você vê que já é algo... Porque tem jogos que vai acontecendo coisa, vai picotando e você vai te estressando dentro do jogo. Sim. Mas eu acho que é só ele buscar o equilíbrio com ele mesmo, para essas outras todas coisas, porque isso também, será que interfere na parte física? Às vezes pode interferir. Sim. Né? Porque a cabeça é que manda tudo, mas tomara realmente, vixe Maria, que ele se encontra, ele encontra esse eixo, né? Faça o alinhamento, o balanceamento, a cambagem
e as coisas depois vão passar a acontecer, porque o Santos precisa dele, mas ele precisa dele, né? Ele, naturalmente, estando assim, as coisas vão fluir. É por aí. Quer dizer alguma coisa, Bela, sobre isso também? Autocrítica, autoavaliação, né? Acho que é um desafio de todo ser humano e ele tá muito nervoso, entra muito pilhado nas partidas, com toda certeza, como você falou, tá insatisfeito com o próprio rendimento. O Santos depende muito do Neymar e de um Neymar bem. Não só fisicamente, né? Mentalmente falando, é um Neymar que precisa estar pleno para ajudar um time que está numa situação muito difícil. E você olhando a tabela do Santos hoje, é dura. É muito dura. Você olhando a classificação do Campeonato Brasileiro, o Santos está numa situação muito difícil. Você consegue um acesso de forma muito merecida no ano de 2024 para no ano de 2025 passar pelo que está passando, sendo que é o ano que marca o retorno de um dos grandes ídolos da história desse clube. É um momento muito ruim. O Santos precisa do Neymar, o Neymar precisa do Neymar e, enfim, que ele consiga aí, talvez, lidar melhor com esse tipo de situação. A gente não porque é novo para ele, né, esse tipo de situação, de brigar pela parte de baixo da tabela. Ele não está acostumado. De novo, em 13, quando eu voltei pro Inter, a gente teve essa jogar na Serra. Foi um ano difícil. Aí, 16, eu vivi aquilo, a gente foi rebaixado, infelizmente. E o time do Inter, nem comparava. Era um time inferior a esse time do Santos. Esse time do Santos já mostrou que tem jogadores e tem coisa para fazer. Você pega um cara igual ele, a gente não tem essa sobre... O brasileiro sempre fala assim, o brasileiro é carente de ídolos. Não, ele não é carente. A gente tem ídolo pra caramba na história. Só que não é normal de acontecer esses gêneros aparecer todo o tempo. Tanto que nessa geração do Neymar, apareceu ele. Né? Só ele. Agora, nas outras, a gente tem aquela questão que parece que esses ídolos esportivos, eles são super-heróis. E vocês não são super-heróis. Vocês têm, sim, seus defeitos, suas falhas, suas fraquezas. Claro. Nem tem que se comportar assim. Óbvio que o Neymar sente menos... Neymar, Ronaldinho, Romário, sente menos pressão do todo. E não é por indiferença à situação que ele vive hoje. Eles são assim. A grande diferença desses Michael Jordan, desses Neymar da vida, é uma autoconfiança. Cara, bola nunca queima no pé, nunca falta confiança. Um dia ou outro vai jogar mal, né? Vai errar. Mas é impressionante que tem. Mas eles não são super-heróis. Vocês não têm que ser vistos dessa maneira. Então essa fragilidade pode acontecer. Para poder enxergar isso, é só olhar para o espelho com calma, que realmente vai voltar tudo. O GG Pierro manda aqui, ó. Neymar precisa andar mais de Batmóvel para se acalmar. Para quem não sabe, o Neymar tem um Batmóvel em casa lá. O Cacaroto manda aqui, Neymar toma muita pancada, mas não é por culpa dele mesmo? Dificilmente joga de primeira, sempre busca o drible, sempre quer partir pra cima em qualquer parte do campo. É o jeito dele jogar, né, o Cacaroto? Jogador o Marcos sempre foi caçado mesmo. E ele é um jogador que não toca pra trás. Esquece, ele não toca pra trás. Não acha ele, vai dar pancada. Isso aí irrita os caras. O Marcos Lins manda, René Simões foi cirúrgico sobre o comportamento futuro do Neymar. Acho que não, Marcos Lins, é um momento. E o Resenha Legal manda aqui, eu vou te falar, jogar no Santos com um monte de bonde deve ser difícil mesmo, mas nada justifica o comportamento dele. Valeu, galera. Seguinte, vamos falar sobre o Palmeiras, que joga no final de semana, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, em jogo atrasado. A Amanda Barbosa chega com outras informações, lembrando que o Palmeiras tem 12 desfalques. 12 desfalques para esse jogo. Amanda, chega mais. Fala pessoal, tudo bem? Palmeiras segue de folga, né? Depois dessa partida contra o Mirassol no fim de semana, folgou ontem, hoje também. Aí amanhã de manhã, quarta-feira, né? A equipe se reapresenta aqui na Academia de Futebol, inicia as sessões de treinos, né, dessa semana, pensando no confronto contra o Santos no fim de semana. A gente lembra que é uma partida atrasada aí da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, aquele período que o Palmeiras ainda estava jogando a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? É uma partida muito importante aí, né, para a equipe do Palmeiras e tem muitos problemas o Abel para esse jogo, né? 12 desfalques, não vai poder contar com 12 jogadores. 3 a gente já estava acompanhando ali a recuperação no departamento médico, né? A casa do Paulinho, que já está há mais tempo por ali, o Lucas Evangelista, que recentemente passou por procedimento cirúrgico, e o Everton, que também está se recuperando ali de uma lesão na mão, né? Então, são 3 jogadores que já estavam ausentes mesmo, mas tem outros 9 desfalques. O Alan vai cumprir o primeiro de 2 jogos aí de suspensão, né? Por causa do cartão vermelho que sofreu no Maracanã. Tem também a ausência do Andréas Pereira pelo 3º cartão amarelo e aí a lista mais extensa de jogadores que foram convocados aí para suas seleções, né? O Vitor Roque para a seleção brasileira, Flaco Lopes para a seleção argentina, para a seleção paraguaia teve o Gustavo Gomes e o Sosa e para o Uruguai Piquerez, Facundo Torres e Emi Martínez. Então, tornando aí a vida do Abel para esse jogo que é
tão importante, mais desafiadora, né? A gente lembra que o Abel já tem esse hábito mesmo de trabalhar aí com o seu elenco considerado reserva em situações de campeonato de Libertadores, né? Partida aí pré-Libertadores, e mesmo na ausência de jogadores na última data FIFA, isso também né? Então ele já está acostumado, embora isso não torne o desafio dele menos complicado, né? Mas já está acostumado a fazer esses times para momentos mais difíceis. A gente lembra que nesse momento, né, a situação do Palmeiras é de igualdade de pontos ali com o Flamengo, ainda é o líder da competição, mas sem aquela gordurinha, então torna, né, a necessidade de vitória, de conseguir esses 3 pontos no jogo contra o Santos, que vai ser na Vila Belmiro, né? Então a gente vai acompanhando aqui a semana do Palmeiras, se preparando para esse clássico do próximo sábado, às 9 horas da noite. Um grande abraço aí para todos. Valeu, Amanda, obrigado pelas informações. É um time completamente desfigurado, né, para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Essa data FIFA. Também. Você acha que mas tanto? assim, mas é desfigurado. Mas todo time que vai jogar, eu já vi gente até falando, nossa, vai ter um não é entrosamento. Rapaz, esses jogadores jogaram vários jogos juntos aí, cara. Se for pegar a Veiga, você vai pegar... sim, mas olha só, se você pegar o time titular do Palmeiras e o que vai jogar, é uma diferença grande. Eu acho que até o do Flamengo há menos diferença, por mérito do Flamengo, conseguiu montar Mas a maior diferença para mim do Palmeiras é a questão dos dois da frente hoje. Exatamente. O Gustavo, lógico, você pegar a trio da frente, por exemplo, o Bruno Rodrigues vai ter que provavelmente começar jogando. O cara que ficou 2 anos parado. Não era para iniciar o jogo, né? Não, mas já tá em situação normal. 3, 4 jogos aí, né? Tem entrado e tal, mas talvez iniciar não fosse o momento numa disputa de título, né? Não pela qualidade dele, mas pelo tempo longo de inatividade, né? Você pega o provável Flamengo, né, que vai jogar no final de semana contra o Sport, é muito mais robusto, né, do que esse Palmeiras, esse sim é bastante mudado, né? O Bruno Rodrigues, ele joga contra o Juventude na data FIFA, né? Inclusive foi um jogo de data FIFA atrasado, aproveitaram a lacuna para... Marca gol. Marca o gol, né? Tem toda aquela comoção. Acho que a gente até fez o troca dessa sequência. Se eu não me engano, a gente fez o troca logo depois desse jogo. Que foi o jogo que ele beija o joelho e tudo mais. Mas a grande questão para mim é a injustiça, de certa forma, de você ter que abrir mão dos seus principais jogadores porque o calendário não te permite jogar esse jogo em outro momento, né? Acho que esse é o grande ponto. Assim, tô falando do Palmeiras, tô falando do Flamengo, né? Vamos falar do Palmeiras aqui em primeiro momento, mas se o Palmeiras olhar para outros clubes do campeonato, ele vai olhar e falar assim, mas... Outros clubes que eventualmente puderam jogar dentro do calendário sem sofrer com esses desfalques jogaram com a sua dita força máxima. A força máxima do Palmeiras, ela é muito diferente da força máxima de outras equipes desse Campeonato Brasileiro. Mas não pode ser tirada do Palmeiras, pelo menos na minha opinião, a ideia de você jogar com a sua força máxima. Claro, e a partir do momento que você tem um jogo absurdo, em data FIFA, você priva o time de ter os seus melhores jogadores em campo. Você pode perder um jogo desse, perder um título. É isso. E aí vai ficar... Ano que vem não teremos isso, né? Ainda vamos ter aquele jogo, por exemplo, as seleções jogam na terça, a gente vai ter os jogos da quarta, um dia depois. Mas jogos durante a data FIFA, como esses de Flamengo e Palmeiras nessa rodada, e o do Atlético amanhã, não teremos. Pelo menos a programação é essa. E veja, a gente tem aqui... Gustavo Gomes titular, Vitor Roque titular, Flaco Lopes titular, Piquerez titular, Facundo Torres muitas vezes titular, e ainda não tem Andreas Pereira e Alan, que vinha sendo titular nos últimos jogos, os dois suspensos, né? Mas aí é do jogo também. Mas aí é do jogo, exato, esse é do jogo. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que já está na sua maratona, né, de jogos que vai ter nesse mês de novembro, incluindo a grande finalíssima da Libertadores da América, valendo o tão sonhado tetracampeonato. Eu, sinceramente, não paro de pensar nesse jogo. E vocês? Cara, o coração batendo forte, batendo a milhão, né? Inclusive a Conmebol colocou para vender os ingressos do público geral e, parceiro, foi que nem água, né, meus amigos? Foi que nem água. Olha só, galera, olha essa informação aqui trazida, né, pelo companheiro Léo José, falando assim, ó, Flamengo informa que Pedro evoluiu bem na recuperação e avançou para o último estágio da reabilitação da fratura. Nesta quarta-feira, ele treinou com uma imobilização mais curta. O atacante fez atividades parciais com o grupo, em exercícios ainda, né, sem confronto direto.
a programação de recuperação segue dentro do planejado pelo clube. Então, tá aí algumas imagens para vocês, né, do Pedro já treinando com os seus companheiros, logicamente, na reta final agora, se preparando para chegar voando, lógico, na grande decisão. Vai ter um jogo contra o Atlético Mineiro antes, né, da decisão contra o Palmeiras, e eu acredito, né, que o Filipe Luiz deva colocar o Pedro para fazer ali o aquecimento, né, lógico ali, já pegar, né, ritmo de jogo, utilizar esse jogo antes, pensando, né, na grande decisão, até porque o Flamengo precisa de um goleador como o Pedro, vamos precisar muito dele nessa reta final da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. Notícia boa no Mengão, cara, é isso, né? Então é isso, né, galera? Daqui a pouco eu vou trazer mais novidades para vocês. Já peço a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Os créditos vai para o canal do Sport TV. O link deles na descrição do vídeo, como forma de créditos. E ó, fica ligado, hein? Estamos trazendo muitas informações e notícias quentinhas para você do nosso Mengão. Já se inscreve e ativa o sino para não perder nada. Já já tô voltando. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!